graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a fechar os teus olhos mais uma vez. Vamos falar com o Pai. Pai querido, Pai maravilhoso, Deus todo-poderoso, louvado seja teu nome, Senhor. Tu que és um Deus de aliança, um Deus de conserto, és um Deus de promessas. O Senhor que não falha, o Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Senhor não mudou, o Senhor é imutável. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Não há outro Deus como tu, só há o Senhor na terra. Só há o Senhor no céu, embaixo da terra, que tem todo o poder. A este Deus que levantou Jesus de Nazaré da morte, o ressuscitou. Este que enviou o seu Santo Espírito para estar aqui ministrando, para estar aqui nos orientando, nos iluminando. Louvado seja o teu nome. Que a tua palavra registrada aqui, Senhor, possa invadir o nosso coração nesta noite. O nosso compromisso, Pai, é estar atento ao que o Senhor tem a dizer. Desde o início do culto, o Senhor tem falado já conosco. Obrigado, Senhor, por isso. Eu peço, continue a falar, Senhor, através, Senhor, ó Pai, deste servo. É pela tua graça que eu estou aqui, Senhor, por tua misericórdia que eu estou aqui. O Senhor já me fez vivenciar coisas para aprender, mas conforme nos achegamos a Ti e nos achegamos à Tua Palavra ilumina a nossa vida e podemos então enxergar onde estão as nossas falhas, aonde estão as nossas limitações. E cada vez que eu me aproximo da Tua Palavra, Senhor, eu vejo o quanto eu necessito da Tua graça, o quanto eu necessito da Tua misericórdia. E essa Tua Palavra trouxe conserto ao meu coração e ela vai trazer conserto ao coração da Tua igreja. Não estou aqui para julgamentos, estou aqui, Senhor, ó Pai, apenas para transmitir a Tua Palavra. Então eu peço, Senhor, que o Espírito Santo venha soprar. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos corações nessa noite. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Hoje estarei tratando com a igreja mais um tema sobre aliança. E a palavra aqui, o tema dessa noite, diz que a aliança com Deus alcança lares, gerações e influencia toda a família. Você crê nisso? Então repete assim comigo. Quando uma pessoa entra em aliança com Deus, toda uma geração pode ser alcançada. Amém? Glória a Deus por isso. Então eu vou tratar com você este assunto com 4 pilares para que você entenda bem. Primeiro, o sacerdote do lar. Nós vamos falar sobre o sacerdócio. Nós vamos falar sobre a educação espiritual dos teus filhos, que já existem e daqueles que virão. Amém? Dizem que a educação do filho começa 20 anos antes dele nascer. Sabia disso? A tua vivência hoje vai determinar a educação do teu filho amanhã. O casamento como aliança. Amém? E o legado da fé. Então são 4 pilares que eu quero trabalhar com você para você estar fundamentado, para que a gente possa entender que quem faz aliança com Deus, amado, não é só ele que é beneficiado, não é só ele que entra debaixo dessa aliança, é toda a sua família e aqueles que virão depois, a sua descendência, querido. Glória a Deus por isso. E antes de eu entrar realmente no texto, eu quero dar apenas um breve testemunho. Eu sou fruto dessa palavra. Amém? Talvez por isso que no sorteio, eu não sei como foi, caiu sobre mim falar sobre isso. Porque meu pai, lá por volta dos seus 7 anos de idade, eles não tinham entendimento da palavra de Deus. Meu avô era alcoólatra, fumava, dava um trabalho danado. Minha avó também não tinha esse contato com Deus assim. E o meu pai se interessou por um programa de televisão que passava aos domingos. Ele sentava na frente da televisão e tinha lá um pastor, um reverendo americano pregando a palavra. E aquilo interessou os olhos daquela criança. Meu pai olhava aquelas pregações, nossa, que legal assistir isso que esse homem está falando. Talvez por uma criança tão nova não entendia tudo, mas aquilo chamava, o Espírito Santo já estava o convidando para se achegar a Deus. E ali ele pôde chamar a sua mãe e falar: mãe, vem cá, senta aqui, vamos assistir comigo. E a minha avó começou a se interessar também. De repente ela começou a convencer o meu avô a assistir também.
E aquele homem que era um alcoólatra, aquele homem que pegou um fusquinha, subiu um barranco bêbado e colocou o fusquinha em cima do barranco, e quando acordou não sabia como aquele fusca parou ali em cima. Era desse nível, irmãos. Aquele homem se converteu ao Senhor Jesus. Irmão, se tem vício na sua vida, é porque ele tomou o lugar de Deus na sua vida. A partir do momento que você tem Deus na sua vida, não tem lugar para o vício, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para a dor, não tem lugar para a tristeza, porque você deu aquele lugar para Deus. Amém? E o meu avô se converteu ao Senhor Jesus, e ali consolidou-se uma família convertida a Jesus Cristo. Todos se batizaram, se entregaram ao Senhor Jesus. A partir dali eles cresceram na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. O Pai querido, Deus Todo-Poderoso, decidiu levar o meu avô num acidente, porém ele estava indo para uma vigília naquela noite. Indo para uma vigília, o Senhor foi lá e o recolheu. Amém? Minha avó, meus tios seguiram o caminho até hoje. O lado da minha mãe, a mesma coisa. Quando criança e a igreja se desviaram, o Senhor os chamou de volta e ela pôde se consolidar junto com sua família. E estão na igreja até hoje. Irmão, sabe qual é o resultado disso? Eu e meus irmãos estamos na graça do Senhor. Estamos na presença do Senhor. E sabe qual é o resultado disso? Estou trazendo Catarina e Helena para a casa do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, nosso Deus é um Deus de aliança. E você acabou de fazer uma aliança com Ele. Amém? E nós estamos reafirmando essa aliança, dizendo isso: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, Ele é um Deus de aliança, porque lá no início, quando o homem pecou, o que Deus falou para Eva? Mulher, de ti virá que essa serpente maldita pode até picar o seu calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Deus já tinha uma aliança conosco desde o início. Ele reconfirmou essa aliança com Noé lá no dilúvio. Ele reconfirmou essa aliança com Abraão. Porque mesmo com o dilúvio vindo, Deus viu, o homem é mau, é mau. Eu vou precisar selecionar um pouco aqui para achar uma veia em que eu possa santificar esse povo. E ali ele chama Abraão para uma aliança. E essa aliança que ele faz com Abraão, vai para o seu filho Isaac, vai para o seu filho Jacó, segue com José e vai até o povo de Israel. E ali com Moisés, Deus formaliza essa aliança com leis, com sacrifícios. Ali ele confirma a aliança com derramamento de sangue. E ali se torna a primeira aliança, como nós já sabemos. E essa primeira aliança, se você ler comigo Josué 24:15, Josué, ele mais uma vez reafirma essa aliança da velha aliança. Ele reafirma isso com o povo. E Josué 24:15 é uma das bases para este estudo, para essa palavra, que diz assim, ó, Josué 24:15. Só contextualizando, o povo já estava na terra. Eles estavam conquistando ainda algumas partes daquela terra, e aquela terra de Canaã já estava sendo dividida para o povo de Israel. E antes que tudo fosse realmente assumido, cada tribo na sua terra, Josué chama todos os anciãos do povo para reconfirmar, reafirmar a aliança que eles tinham com Deus. E ele fala exatamente isso aqui, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa... Tão bom de Bíblia, hein? Vocês estão bom de Bíblia. E aqui ele reconfirma a aliança com aqueles homens. Nós vamos servir ao Senhor que nos chamou, ao Deus Criador do céu e da terra, amém? Então essa é a velha aliança. Eles tinham uma aliança com Deus por meio de leis, por meio de regras, por meio de sacrifícios de animais. Tinha que cumprir, irmãos. Era olho por olho, dente por dente. E ali, se você continuar lendo um pouco mais a história, Deus sempre chamou o povo para um sacerdócio. Essa aliança era com base também em um sacerdote, em sacerdócio. Porque quando Deus chama Israel, Deus queria que todos fossem achegados a Deus. Deus nunca
nunca foi um plano em que uma pessoa fosse um intermediário entre Deus e os homens. Deus sempre quis que todos tivessem acesso a Ele. Mas algumas coisas aconteceram e Deus entendeu a necessidade do ministério sacerdotal levítico. Existia um sacerdote oficial, o sumo sacerdote. Só ele poderia entrar no Santo dos Santos e buscar realmente a face de Deus. Mas isso não necessariamente tinha que ter acontecido. Porque olha só o que acontece lá em Êxodo 20, 18 e 19. Deus faz um convite para o povo. Deus fala assim: Moisés, prepara o povo. Traz eles para perto de mim, que eu vou me manifestar lá no monte. Só que o povo, na hora que vê a presença gloriosa de Deus, eles ficam com medo. E eles fazem essa declaração. E disseram a Moisés: fala tu conosco, Moisés, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Ali o povo mostrou para Deus que nós não queremos o sacerdócio. Nós não queremos ter esse acesso direto a Deus. Nós temos medo de Deus. Porque o pecado nos leva a ter medo do Senhor. Adão não ficou com medo? Quando pecou, tive medo e me escondi. O pecado nos faz ter medo da presença de Deus. Porque sim, o santo não se mistura com o profano. A glória de Deus é tão perfeita e tão santa que nós seríamos consumidos pela sua presença. Então ali o povo entendeu isso e falou: não queremos o sacerdócio. Nós queremos um sacerdote que nos represente. Mas o plano de Deus não era esse. Aí quando vem com a graça, a nova aliança em Jesus, que Jesus se apresenta como um sumo sacerdote, mas não somente como um sacerdote, ele se apresenta como a própria oferta. Eu sou a oferta e o sacerdote. Eu me dou em oferta, eu me dou em sacrifício perfeito. E não era um animalzinho, era um ser perfeito, era um ser santo que não tinha pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele se entrega em sacrifício, e ali ele derrama o sangue e se faz a nova aliança conosco. E na nova aliança, querido, pôde se confirmar o sonho e o plano de Deus. Quando Pedro fala lá na sua carta, 1 Pedro 2,9, ele fala assim, mas vós sois geração eleita, e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele cita uma passagem que Deus falou lá no Êxodo, que Deus fala isso: eu quero que vocês sejam um reino de sacerdotes. Não um reino com sacerdotes, um reino de sacerdotes. Eu quero que todos busquem a minha face. E em Jesus isso pode ser confirmado, querido. Porque Jesus, ele rasga o véu do templo. E todos passam a ter esse acesso a Deus como sacerdotes do Senhor. Você tem a unção de um sacerdote, querido. Mas só os homens? Eis a questão. Ultimamente nós temos pregado muito sobre o sacerdócio do homem. Sim, pela falta do sacerdócio do homem, foi-se necessário pregar sobre o sacerdócio do homem. Pela falta do posicionamento de alguns homens, Deus veio batendo e falando: volta à tua posição, homem de sacerdote. Mas mulher, você também é sacerdote. Sabia disso? A promessa do Senhor é para todos. Todos são sacerdotes do Senhor. Não adianta só o homem buscar e a mulher não. Não adianta só a mulher buscar e o homem não. Não adianta. Se você é casado hoje, os dois têm que buscar a presença do Senhor. Os dois têm que buscar dentro de casa, não somente aqui neste ambiente maravilhoso, aconchegante, com ar-condicionado, com iluminação, com som, com palavra. Aqui é fácil, querido, você buscar a presença. Se nem aqui você busca a presença, imagina na sua casa. Mas não é só aqui. Aqui é um lugar propício para isso. Mas a tua casa vai ter desafios, sim. Vai ter conflitos, sim. Mas é lá que começa. É lá que você tem que buscar. É lá que você tem que erguer a sua voz em oração. É lá que você tem que impor as mãos sobre a tua casa, sobre os teus filhos. É lá que você tem que nem um prece louco, mas expulsar os demônios da tua casa. É lá na tua casa. É lá. Você crê nisso? Deus te chamou para ser um sacerdote. Mas qual que é a importância do homem nisso tudo? Quando Paulo explica assim que o homem, lá em Efésios, ele explica assim: homem, você é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Queridos, homens, ergue a mão, homem. Somos o cabeça do lar. Amém? Só porque nós falamos mais alto? Não. Só porque temos mais força muscular? Não. É porque há uma responsabilidade de Deus sobre nós. Deus nos chamou para ser o cabeça. E a mulher para ser o pescoço? Que vai virando a cabeça do homem? Praticamente sim, irmão, sabia? Mulher, você tem uma função maravilhosa.
As nossas costas são mais largas para a gente aguentar as pancadas. Mas você tem que saber direcionar, você tem que saber ali, ó, no detalhe, coisas que os nossos olhos do homem não vê. Você é capaz de ver. Tem que ser uma parceria. Então o sacerdócio, querido, precisa ser resgatado para ambos, homem e mulher. Amém? E você, homem, tome a posição do cabeça, aquele que ama a tua esposa, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. Irmãs, faça valer a pena esse se entregar por você. Amém? Porque quando a mulher é graciosa, a mulher é virtuosa, é um prazer se entregar. É um prazer dar as costas, sabe? Para que as flechas venham, que venham as flechas. Eu protejo a mulher, eu protejo a esposa, eu cuido dela, eu me entrego por ela, porque vale a pena. Olha que lindo o que Deus faz na vida de um casal. Ah, e você adolescente, você jovem, larga na mão dos pais. Os pais buscam a Deus, eles que busquem a Deus por mim. Negativo. Teus pais já estão fazendo muito, estão vindo aqui, já estão direcionando os teus passos. Erga a mão, adolescente, você que é adolescente aí. Adolescente tem uma vergonha, né? Erga a mão. Os mais velhos já... Ei, glória a Deus, os adolescentes, né? Primeiro tampa a cara, assim, aí erga a mão. Adolescente, você tem a oportunidade de o quanto antes ser um sacerdote do seu lar. O meu pai com 7 anos de idade salvou sua família. A minha mãe jovenzinha salvou sua família. Você tem a oportunidade de salvar sua família. Talvez hoje você está sozinho aqui, eu não sei. Talvez hoje você só está com um responsável seu aqui, eu não sei. Mas você, buscando a Deus dentro da tua casa, você pode salvar não somente você, tua família e aqueles que virão depois. Esse é o poder do sacerdote, atrair a presença de Deus, oferecer louvor, sacrifícios de adoração a Deus. Vocês têm essa autoridade, queridos, dentro da casa de vocês. O segundo ponto aqui, vamos tratar sobre a educação espiritual dos filhos. Uma coisa puxa a outra, né? A palavra do Senhor diz em Salmos 127. Se você quiser acompanhar comigo, Salmo 127. Verso 3 em diante. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Irmãos, queridos, você que tem filhos, e você que terá filhos, os filhos são herança do Senhor. A palavra herança, ela tem uma tradução muito próxima, muito no sentido de propriedade. Então os filhos são propriedade do Senhor. Então o teu filho não é teu. Apesar de ter saído de você, apesar de ser seu sangue, primeiramente ele é de Deus. Ele lhe confiou o filho e a filha dele. Porque o teu filho e a tua filha só veio para a terra por um propósito do Senhor. Deus tem um plano maravilhoso sobre a vida dos teus filhos. E aqueles filhos que ainda virão, que você sonha, se você sonha, porque Deus está permitindo você sonhar e vislumbrar aquilo que acontecerá. Esses que você vislumbra, que você sonha, virão por um propósito. Então desde já, assim como eu fiz lá na minha adolescência, ore pelos filhos que você terá. Ore pelo cônjuge que você terá. Já ore, fale: Deus, que meus filhos sejam abençoados, sejam guiados, me capacite para guiá-los na tua presença. É uma responsabilidade muito grande ter filhos. E nós não podemos apenas ter filhos e prepará-los para ser cidadãos do mundo, não. Cidadãos do céu. Eles precisam ser cidadãos do céu. Você tem a oportunidade, você está sendo instruído nessa noite de preparar os teus filhos, assim como um flecheiro prepara as suas flechas. Irmãos, nenhum flecheiro vai lançar uma flecha torta. Nenhum flecheiro vai lançar uma flecha sem ela estar preparada. Então, primeiro a flecha tem que ser preparada. Os seus filhos precisam ser podados e polidos. Depois que você faz ali a preparação da flecha, para onde que a flecha vai? Ela vai para a aljava. Viu, adolescente e jovem? Deixa eu falar uma coisa para você.
Talvez você bata no peito e fale assim: eu já estou preparado, eu posso viver o mundão. Negativo. Teus pais vão preparar você até você ficar polido, perfeito para ser enviado. E depois que você estiver pronto, para onde que você vai? Para aljava, você vai para a bolsa. Você vai aguardar o tempo certo do flecheiro te lançar na hora certa e no alvo certo. Um flecheiro não vai jogar a flecha para qualquer lugar. Viu, pai e mãe? Nós não podemos lançar nossos filhos para qualquer lugar. Negligenciar. Deixa que ele escolhe. Ele não tem que escolher, queridos. Se a flecha escolhe o próprio alvo, vai escolher que alvo? Preste atenção. Tem pai que falou isso aqui. Tem pai que pensa assim: meu filho, quando ele decide 14, 15, 16, 17 anos de idade, não é hora de escolher nada. É hora de ser polido. É hora de ser preparado. E a palavra de Deus está aqui para isso. Vive no celular, vive no videogame, vive na rua. Não está preparado para viver nada. Vai apanhar na rua. Sangue de Jesus tem poder, Pai. Que o Espírito de Deus te convença. Que o Espírito de Deus te molde, te dê sabedoria nessa noite. Segure os teus filhos até onde puder. Porque o mundo não liga para os teus filhos. O mundo quer matar os teus filhos. O mundo quer tirar a pureza dos teus filhos. O mundo quer tirar a ingenuidade. O mundo quer tirar a santidade dos teus filhos. Viu, jovem adolescente? O dia que o teu pai te repreender, dê graças a Deus por isso. Porque a palavra de Deus diz que Deus repreende ao filho que ama. Porque o filho que não aceita a repreensão e não é repreendido, ele é um bastardo. Ele não é filho. Se você é um filho que está sendo repreendido, se você é um filho que está sendo educado, nem que seja por pressão, dê graças a Deus por isso. Porque você tem pais que te amam. Você tem pais que se preocupam com você. O Estado não está nem aí para o teu filho. O Estado quer ganhar dinheiro, o Estado quer poder. Quanto mais você, adolescente, for um ignorante passivo, melhor para eles. E os teus pais não querem isso para você. Então aceite a correção com todo o amor no seu coração. E saiba que haverá frutos. A palavra do Senhor diz assim, lá em Hebreus 12, 11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria ou de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Na hora da raiva, com certeza eu já fui adolescente, já fui jovem, já fui repreendido várias vezes. E na hora você, mas ele não sabe de nada, por que ele está falando isso? Não me entendeu. Mas logo, graças a Deus, o Espírito Santo soprava e fala: abaixa a cabeça, escuta e veja o fruto. E a partir do momento que você baixa a cabeça, escuta a repreensão, tanto do pai físico, mãe física, quanto de Deus Todo-Poderoso. Quando você entende a repreensão e a correção do Senhor, você vê, meu Deus, era verdade. Meu pai estava certo. Não tem problema, jovem e adolescente, você errar porque não sabia. Todo mundo erra porque não sabe alguma coisa. E é por isso que existe a repreensão e a disciplina. Para te colocar no prumo, para te esclarecer as coisas. Sejam humildes. Pedro já escreve isso, né? Sede humildes para com o Senhor. E pais, não tenham medo de disciplinar seus filhos. Você tem a responsabilidade do propósito da vida deles. Nós pais temos uma responsabilidade de identificar qual é o propósito de Deus na vida das minhas filhas. Eu observo essas características nelas. Senhor, o que o Senhor tem sonhado para a vida delas? Senhor, como que eu posso prepará-las no caminho do Senhor? Opa, a minha filha está pisando num caminho torto, errado, volta. A minha filha está respondendo pai e mãe, minha filha não está obedecendo. Opa, venha a repreensão, venha para cá. Não tenha medo de disciplinar teus filhos. Mas ele vai me odiar. Não vai te odiar. Não vai te odiar. O filho, querido, ele vai amar o pai e a mãe. Não tem como fugir disso. Tem filho que tem pai e mãe jogado no mundo, que tem pai e mãe ímpio, desgovernado, e ele ainda ama muito o pai e a mãe. Imagina se você for um pai e uma mãe presente, que corrige, que fala, é por aqui. Quanto mais ele vai te amar lá na frente. Na hora ele não vai entender, mas lá na frente ele vai.
Ele vai, querido. Não tenha medo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E Tiago nos orienta uma coisa muito interessante na sua carta, no capítulo 5. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o convencer, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Salve teu filho, salve a tua filha. Fale para ele dia e noite da palavra, fale para ele dia e noite do caminho. Não se canse, não se canse de fazer isso. Paulo nos instrui uma coisa também que nós precisamos ficar atentos, pais. E você que é futuro pai e mãe. Lá em Efésios 6 diz assim, ó: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos equilibrar as coisas, né? Temos sim que ser firmes nos princípios e ensinar nossos filhos na clareza da palavra. Sim. Mas o que a palavra fala? Ela fala do amor. Ela fala de santidade. Ela fala de justiça e ela fala de misericórdia. Irmãos, ela não fala de dar paulada, ela não fala de xingamento, ela não fala de gritaria, ela não fala de puxão de cabelo, ela não fala de ofensas, ela não fala de lembrar do passado, desvirtuar o futuro, ela não fala disso. Ela não fala sim agora e não depois. Ou é sim sim ou é não não. Pode, então pode. Não pode, então não pode. Pode agora, mas não pode depois. Não pode agora, mas pode depois. Isso cria raiva nos filhos. Não provoqueis a ira dos seus filhos. Ah, mas eu tenho um filho preferido. Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais bonitinho. Eu gosto mais desse. A do outro lá, parece que o pai não... Irmãos, não gere raiva no seu filho. A palavra de Deus não fala, ela não defende esse tipo de educação, de você dar preferências. Você deve sim exigir que todos os filhos busquem crescer, busquem educação, busquem correr a corrida, mas não exija o mesmo resultado de todos. Tem filho que vai entender mais rápido, tem filho que vai demorar um pouquinho para entender. A cobrança tem que ser: escutem o que eu estou falando. Helena e Catarina, vou usar o exemplo. Escuta o pai falando, escuta a mãe falando. Helena e Catarina, escuta a mãe falando, obedeça a mamãe. Uma olha assim, tá bom papai. A outra sai assim, ó. Você exige a mesma atenção dos filhos. O resultado vai ser diferente, irmãos. Então tenha paciência. Tenha paciência. Ensina na admoestação do Senhor, amém? Os teus filhos serão os próximos pastores. Os teus filhos serão os próximos profetas. Os teus filhos também serão os próximos médicos, os próximos engenheiros. Então temos uma responsabilidade grande, irmãos. Amém? Isso é uma aliança, amém? Seguindo o próximo ponto da aliança. O casamento como aliança. Isso daqui é um anel que representa, é um memorial de uma aliança. A aliança ela é tratada entre duas pessoas ou mais, amém? No caso do casamento, entre duas pessoas. O caso do casamento, antigamente, eram entre duas famílias, que se conheciam, se concordavam, entendiam que aquele casal estava se aproximando, eles apoiavam ou não. O casal naquela época, se não tivesse o apoio familiar, eles não casavam. Hoje, o que impulsiona um casamento? Sentimentos. Sabia disso? Antigamente não era por sentimentos, era por entendimento de uma aliança. Nós vamos juntar os nossos povos, nós vamos juntar para nos fortalecer e assim dar descendências. Hoje não, hoje
senti um ventinho no meu coração por aquela pessoa. Senti um sentimento diferente. Opa, eu acho que é a minha esposa. Irmão, o coração é enganoso. O que você gosta hoje, amanhã você pode estar bravo, você pode estar estressado. Você que é casado, você sabe disso. Tem dia que você está amando assim, ó, que é Deus e a esposa, é Deus e o marido na terra, né? Mas tem dia que você não tá legal, né? Você sabe disso. Não tem... Então não é por sentimentos de criança que você firma uma aliança. Você tem que observar a pessoa. É por isso que na cultura hoje nós ainda temos o namoro. Há controvérsias aí, né? É meio polêmico, mas para aqueles que entendem que o namoro é necessário, para que é o namoro? Para conhecer a pessoa. Conhecer a sua família, conhecer os seus planos, conhecer o propósito de Deus. Viu, jovenzinho? Relacionamento não é para ter contato físico. Não é para farmar aura, já ouviu isso? Relacionamentos, queridos, são coisas sérias. São alianças que você faz. Então, antes de você entrar numa aliança, entenda que você está entrando numa aliança. Você não está brincando, você não pode brincar com a outra pessoa. O casamento é coisa séria. O casamento é plano de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele percebe, ele vê, ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora ou uma auxiliadora idônea. A ponto de Deus fazê-lo dormir. A ponto de Deus arrancar uma costela do homem e da costela formar ali a mulher. E quando o homem olha aquela mulher, a palavra de Deus fala que Deus traz a mulher até Adão. Como que é o casamento hoje? O homem não fica ali esperando? Na maioria dos casamentos, né? O homem está ali esperando. E o pai da noiva, costumeiramente, né? O pai da noiva vem e é atrás até o homem. Assim Deus fez. Deus trouxe Eva até Adão. E Adão olhou e falou, essa realmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha que sério. Deus foi o casamenteiro ali, né? Aquele que fez, testemunhou, abençoou o primeiro casamento. Ah, mas era diferente, não era vestido de branco, homem de terno, não tinha um anel. Tudo bem, isso são culturas, são formas. Mas o princípio é o mesmo. Nós somos feitos de famílias, com base numa aliança de casamento. Tem gente que tem a coragem, por ignorância, de falar, eu acho que eu não acredito nessa instituição. Pelo amor de Deus, então você não acredita em Deus. Então você não acredita na palavra. Está fazendo o que na terra, querido? Deus te colocou na terra? Deus te colocou com um propósito aqui? Deus não te colocou aqui para ser uma planta, uma árvore parada ali. Deus te colocou para se movimentar em direção a um plano de Deus. E a família formada pelo macho e a fêmea, Adão e a Eva. Olha para sua esposa aí. Olha para o seu marido. Homem de Deus, lindo. Mulher de Deus, linda. Esse é o plano de Deus. A aliança entre vocês dois. E vocês se tornam uma só carne. Impacto de sangue. Isso é inquebrável. Deus fala assim, ó, que não separe o homem. Deus tem um plano, querido. Você que quer entrar num casamento, entre sabendo que Deus reconhece a aliança. Desde o início. Tem uma outra passagem em Malaquias que Deus diz assim, ó. Malaquias 2,14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui, Salomão dá uma dica aqui, ó, para nós com relação à fidelidade no casamento. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Homem, foge da aparência do mal. Amém? Nenhum pecado, ele acontece do nada, amém? Nenhum pecado, tropecei, caí, pequei, não. Todo pecado, ele vem sendo, é que nem um bolo num forno, né? Né, tio Rafa, pastor Rafa? Especialista em bolos aqui. Tem os ingredientes, joga lá, vai mexendo, põe no forno, vai esquentando. O bolo saiu do nada assim? Não, ele foi preparado, né?
E o pecado também é assim. Então fuja, irmãos, homens, fuja da aparência do mal. Não fuja do mal, não espere nem o mal chegar. Viu o mal passeando de saia ali, ó, foge da aparência do mal, amém? Os homens entendem o que eu estou dizendo. Mulher também, foge da aparência da língua, amém, irmãs? Foge da aparência do mal, amém? Entenderam, né? Glória a Deus por isso. Continuando aqui. Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com Deus. Tem uma passagem em Eclesiastes que também fala assim, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Muito usado em casamentos, amém? Você pega uma cordinha, puxa ela, ela pode se arrebentar. Dobra ela uma vez. Meio difícil, mas pode ser que ela arrebente ainda. Dobra 3 vezes pra você ver. Segura até caminhão na rua se deixar. Amém? Então um cordão de 3 dobras. Eu, minha esposa, eu e Deus. É isso que ela quer representar ali. Glória a Deus por isso. Seguindo aqui com relação à aliança do casamento, né? Deixa eu ver o que eu posso acrescentar para os irmãos aqui. Existem algumas passagens, queridos, que falam muito assim para a mulher. Mulher, se submeta ao teu marido. Mulher, se sujeite ao teu marido. E isso faz parte da aliança que você tem com Deus. Primeiramente, Deus te pede isso. Se sujeite ao que o marido está tratando. Por quê? Irmãos, irmãs, você tem um poder de convencimento muito grande, mais do que você imagina, ou imagina, né? E quando você, primeiramente, escuta o que o teu marido tem a dizer, escute o que ele tem a dizer e tente entender o que ele está te direcionando. Primeiro, absorva. Uma dica, amém? Absorva o que ele está dizendo, entenda o que ele está dizendo, depois você sugere a melhoria, amém? Não sugere a melhoria antes que ele termine a frase. Por quê? O homem tem um jeito de falar muito prático. A maioria dos homens é assim. E a mulher, ela consegue ver as entrelinhas, certo? Então, quando o homem está falando ali o que ele está direcionando de forma prática, primeiro absorva, porque para ele é fácil entender o que ele está dizendo. Eu preciso ir reto e virar à direita, é isso. A mulher vai pensar, não, mas ali tem uma árvore. Não, mas ali tem uma lombada, não é melhor? Não, mas ali vai ter um farol, não é melhor vir por aqui? Calma, absorva primeiro. Por que ele está dizendo isso? Porque há uma direção a seguir. Nós temos que seguir essa direção, não importa o que aconteça. Não importa que tentação aconteça, não importa que catástrofe aconteça. Deus direcionou para seguir essa direção. Então absorva. Depois você sugere. Então, se vamos ter que seguir esse caminho, o que você acha de nós fazermos isso? Amém, esposa? Concordamos aqui. E com a concordância de vocês seguem o caminho. Porque se não há concordância num casamento, para o carro onde você está. Não siga, espere, até que haja concordância. Por quê? Jugo desigual, queridos, não dá certo. Quando você quer seguir uma direção, a direção do Senhor, a direção ali que está acontecendo, e o outro não, espera. Primeiro tem que haver ali a concordância, o entendimento. E isso pode acontecer de forma inversa também. Há muito homem aí que não entendeu o papel dele na casa de sacerdote, não se converteu a Jesus, e ele está querendo tomar uma direção que não é a direção direcionada por Deus. Mas mulher, mesmo assim, você que é mulher cristã, vai fazer a mesma coisa. Você vai escutar, você vai entender e você vai sugerir depois. Você vai ter mais facilidade de convencimento do que se você já chegasse e impusesse a mão, não quer ir por aqui, e briga, e não vai para lugar nenhum. Estão captando, estão pegando, estão entendendo, estão comigo? Amém, glória a Deus. Sabedoria do Senhor para nós. Mas se você está vendo, irmã, que o caminho vai levar para um abismo, pare. Vamos orar. Posso orar, marido? Vamos entender de Deus primeiro. E com o seu bom testemunho, a mulher ganhará o seu marido para Cristo. Amém? E vice-versa. Porque hoje em dia, há muitas diversificações aí, né? Diversidades por aí. Então, acontece de o homem muitas vezes está na presença e a mulher não quer saber. Né? Então fica um jugo desigual também, da mesma forma. Então, homem, você também não deve assim, por mais que Deus te deu
te colocou como cabeça, você não vai impor Cristo sobre uma pessoa, sobre a tua esposa. Jesus nós não impõe a ninguém. Jesus nos apresenta. E pelo seu bom testemunho você ganhará a tua esposa para Cristo. Amém? Agora, jovenzinho, você que não casou ainda, ergue a mão, você que é adolescente, que é jovem, solteiro. Não quis erguer a mão, né? Tá com vergonha? Calma, Deus está preparando para você, calma. Você que está solteiro, irmãos, que é iluminado pela palavra de Deus, e Deus está te iluminando hoje, esquece o rapazinho da escola, que é o boyzinho, o popular da escola, que vive com o calção lá no tornozelo, mostrando as roupas íntimas, com cigarrinho na mão, com posturinha de sou líder do pedaço. Esquece isso aí. Deus faz curvar qualquer pau duro por aí. Qualquer árvore, qualquer ferro, qualquer poder das trevas, Deus faz se curvar, querido. Então, mocinha, esquece esse rapaz. Enquanto ele não demonstrar o bom testemunho do Senhor, o fruto do arrependimento, esquece. Não vá fazer aliança com isso. Não vá fazer aliança com esse tipo de gente. E você, rapazinho? Ela é linda, simpática. Tá ali, ó. Todo mundo olha para ela e ela é a popular da escola. Ou, sei lá, você já está formado da rua, do trabalho, sei lá, qualquer lugar. Olha, primeiramente, os frutos de arrependimento dessa pessoa. Veja se ela é do Senhor Jesus. Porque não adianta, querido, depois que você fizer aliança, você vai ter que aguentar as traições, você vai ter que aguentar depois aí os maus tratos. E aí, vai querer isso? Você vai querer isso? Não, né? Porque vai dar uma trabalheira depois, querido, para arrumar isso. Então, hoje, você que está solteiro, vou ler algo para você. Paulo, ele faz uma orientação para as mulheres que estão viúvas, que se tornaram solteiras novamente, né? E ele fala uma coisa, mas que não serve só para elas, serve para todos. Diz assim, ó: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Ô crente, casa com alguém de Deus, pelo amor de Deus. É simples, eu estou tentando esmiuçar aqui, mas você não precisa que eu faça isso, amém? Você é muito sábio. Você tem o Espírito Santo ministrando sobre você. Não busque no mundo. Não, você não é Jesus para converter ninguém, querido. Você não é o Espírito Santo. Você tem, mas você não é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. E não é porque você está orando por aquele indivíduo que ele vai se converter. Se Deus assim fechar a porta, ele não vai entrar. Você está entendendo? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu estou falando de um jeito que Deus está mandando eu falar, amém? É a palavra dele, amém? É para você, é para te ajudar, é para nos ajudar, porque quando eu peguei essa palavra, o pastor me passou, eu lembrei assim que algumas pessoas me falaram já: você é um bom pai, você é um bom marido, né? Só que na hora que eu peguei essa palavra e eu servi a carapuça, irmãos, eu falei: caramba, nada disso. Eu sou um péssimo pai, um péssimo marido, eu preciso de conserto. E ali mesmo eu já fui começando a trabalhar aqui, ó: Senhor, tudo errado. A tua palavra me ilumina nessa hora. Quanto mais perto do Senhor a gente chega, irmãos, mais luz a gente tem e mais a gente começa a enxergar o que está nos cantinhos. A gente começa a enxergar a sujeira. Cabe a nós não fingir que não viu, né? Não, cabe a nós ir lá e limpar e corrigir, amém? Glória a Deus. E o próximo, nós já falamos sobre o sacerdócio, amém? Atrair a presença de Deus para nossa casa, todos nós. O homem como cabeça, sim.
mas a mulher também, os filhos também. Tenham momentos de oração em casa, queridos. Busque a Deus dentro da sua casa. Falamos sobre a educação dos filhos. Direcione os teus filhos para Jesus. E filho, aceite a correção do teu pai com todo amor. Falamos sobre a aliança do casamento, amém? Que é uma aliança feita em Deus. Sem o cumprimento dessa aliança, querida, a vida não anda. Sabe, se a família não está bem, a vida não anda. Já percebeu? Você pode estar muito bem no seu trabalho, mas se em casa não está bem, não tá legal. Se alguém em casa não está bem, você não fica bem. Então a aliança ela é muito séria. E a aliança ela tem direitos e deveres. Você tem direitos? Tem, mas você tem muitos deveres. E o bom de ter uma aliança com Deus é que além da gente, por mais que a gente tenha deveres com Deus, a gente tem direitos. Só que olha o tamanho de Deus, né? Quando Deus faz algo por nós, é grandioso demais. Não é? Então é muito bom ter aliança com Deus, porque normalmente quando você fecha negócios por aí, o justo é ganha-ganha na negociação. Cada parte ganha, cada parte tem o seu benefício. Conosco e com a nossa aliança com Deus, irmãos, nós ganhamos demais. Você entende isso? É tremendo você ter uma aliança com Deus, porque nós somos tão limitados com relação ao que entregamos a Deus, mas Deus não é limitado com o que Ele entrega para nós. Ele é todo poderoso. Ele faz coisas que o nosso coração nem sabe, nem viu, nem sonhou. Ele faz por nós e faz completo. E o último ponto sobre a aliança que transforma famílias e traz um legado é o ponto legado da fé. É o último ponto que nós vamos tratar desse tema. Por que legado? Irmãos, Deus ele é um Deus de gerações. Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Deus não fez só com Adão o que tinha que fazer. Acabou em Adão? Não acabou em Adão. Você vê que teve uma sequência. Deus moveu as águas com Noé. Amém? Deus foi lá, chamou, tirou de um povo idólatra, purificou, santificou a vida de Abraão. Amém? Parou em Abraão? Não. Seguiu-se com Isaac. Seguiu-se com Jacó. Com Jacó se distribuiu em 12 tribos. Israel não deu conta de carregar o peso da glória. Jesus abriu o caminho junto com quem? Com os apóstolos. E os apóstolos passaram para quem? Para a segunda geração. E assim foi vindo. A Igreja Católica por um tempo carregou sobre suas costas o legado do Evangelho. Carregou. Sejamos cientes disso. Teve deturpações? Teve. Sejamos cientes disso. E não parou por aí. Deus levanta homens para reformar essa igreja. Para trazer de volta ao concerto. E parou por aí? Não, houve avivamentos durante os séculos. Chegou na vida aí do seu pai, da sua mãe, como na vida do meu caso. Chegou até você. E se depender da sua aliança hoje com Deus, que você vai reafirmar hoje, teus filhos levarão adiante. Então isso é um legado. Qual legado você vai deixar para os teus filhos? O meu pai, ele se esforçou muito para nos sustentar. O meu pai se esforçou muito, minha mãe se esforçaram muito para trazer o pão para dentro de casa. Mas o meu pai não conseguiu conquistar uma Ferrari para mim, nem uma Lamborghini, nem uma cobertura em Balneário Camboriú. Queridos, meus pais não conquistaram riquezas da terra, não, para nos deixar de herança. Estão trabalhando até hoje. Apesar de serem pastores, servos de Deus, pregarem a palavra, nunca conseguiram ficar assim, integrais na obra. Eles sempre trabalharam fora, até hoje. Mas uma coisa meu pai e minha mãe pôde deixar de legado: a fé. E eu sou muito mais grato por isso do que se hoje eu tivesse
carros importados, coberturas, uma empresa riquíssima e não tivesse paz com Deus. Imagina você estar ali dentro de uma Ferrari, andando em Balneário Camboriú, beira-mar, tá ali, sem paz no coração. O primeiro poste que você vê, você quer tacar a sua Ferrari. O que adianta você correr atrás de bens materiais? Vou deixar herança para os meus filhos. Vou ler algo para você ficar tranquilo. Quer ver? Salmo 112 fala assim, ó: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Queridos, seus filhos não passarão fome. Eles serão íntegros e honrados na terra, devido ao legado que você está deixando na vida deles. Você está entendendo? Uma dica para você, ó. Deuteronômio 6 diz assim, ó: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tá tomando café? Fale de Deus para os seus filhos. Quando tá almoçando, fale de Deus para os seus filhos. Quando chegar uma notícia ruim, fale de Deus para os seus filhos. Fale. Você vai estar criando algo neles e em você também. Isso vai fortalecer você. Quando você lê, se você for voltar em Provérbios, quer ver? Ó, Provérbios fala algo muito interessante. Eu já estou concluindo. Os olhos não me ajudam muito às vezes. Aqui, ó, Provérbios 22:6 diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Não é para falar do caminho. É enquanto estiver no caminho, você vai estar junto com ele. O legado não é só falando, ó, faz isso porque eu não faz o que eu faço, faz o que eu estou falando, filho. Negativo, teu filho não vai fazer o que você está falando. Ele vai fazer o que vê você fazendo. Você entende isso? Aceita que dói menos, irmãos. Você fala, e quando chegar na vida adulta, você vai perguntar: filho, lembra que eu te falei? E ele vai falar: não lembro, pai, que você falou. Mas eu lembro que você estava comigo lá no parquinho. Eu estou falando da minha experiência, tá? Com certeza deve ser a sua e vai ser a do seu filho e da sua filha. Pai, filho, você lembra que eu falei sobre isso? Mas, pai, eu lembro que você brigou com a minha mãe. Pai, eu lembro que você bateu. Pai, eu lembro que você me pegou no colo, me levou para passear. Eu lembro que quando uma pessoa na rua pediu esmola, você foi lá e deu um negocinho para ele. Eu lembro, pai, que você me levava para a igreja. Entende? Então ensina a criança, o jovem, no caminho, estando no caminho, fazendo junto com ele. Porque quando ele estiver lá na fase adulta, o seu legado vai estar, ó, entregue. Amém? Irmão, se fosse se aprofundar em cada um desses pontos, a gente fica até domingo falando, né? Porque eu busquei do Senhor e Deus foi trazendo, ó, meu filho, eu tenho muita coisa da minha aliança, mas eu quero que a minha igreja, reafirme a aliança que eles têm comigo nessa noite. Queridos, se você tem algo a pedir perdão para o seu filho, que você sabe que você fez de errado, corra e vá pedir perdão para o seu filho. E fale por que você está pedindo perdão para ele. Ah, mas eu pedi perdão para o filho, para a filha? Sim. Porque além de você estar curando a alma do teu filho, você vai estar ensinando ele o que é o perdão. Filho, você sentiu raiva do teu pai, rancor, até hoje você sente. Teu pai, tua mãe é falho, é ser humano. Perdoa ele nessa noite.
corre para os braços do teu pai e da tua mãe e fala: Pai, primeiramente me perdoe por guardar rancor de você. Me perdoe porque eu fui rebelde com você. E eu te perdoo também, porque eu achei que você fez algo errado comigo, mas eu te libero perdão. E me perdoe também. Eu não quero ser um filho desobediente. Cônjuges, casados, corra para pedir perdão pro teu cônjuge se você tratou mal, se você desrespeitou, peça perdão, se arrependa hoje. Libere perdão, porque somos falhos, irmãos. Somos falhos. Amanhã pode acontecer de nós estarmos debaixo da terra, virando pó. E aí, quem fica vai ficar com as lembranças e o remorso da falta do perdão. Então libere o perdão, cure o teu coração disso, libere o perdão. Se tiver que ligar, ligue. Se tiver que lavar, mas trate isso quanto antes. Fala, Espírito Santo de Deus. Santo, Santo Jesus, Santo. Feche os teus olhos, querido. Santo e majestoso Deus. Quem convence é o Senhor, Pai. Eu me preocupo muito com essa palavra, Senhor, porque essa palavra pode mudar o destino de muitas pessoas nessa noite. Convence, Espírito Santo, de que estes queridos têm uma nova aliança com Cristo, e essa aliança é na graça, essa aliança é no amor, essa aliança é na misericórdia, essa aliança é para a eternidade, Senhor. E nós temos uma grande responsabilidade com a nossa casa. Nós temos uma grande responsabilidade, Senhor, com a nossa família. Nós temos uma aliança, Senhor, oh Pai, que pode mudar o destino da nossa descendência. Meu querido irmão, peço para você, se levante nessa hora. Nós vamos reafirmar a aliança que temos com Deus. Eu quero que você repita comigo em alto e bom som. Amém? Não entendeu. Você vai repetir comigo, amém? Nessa potência. Repete comigo assim, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Continua, igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Repete, 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 repete. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nessa noite, como um ato profético, nós declaramos em alto e bom som que nós estamos reafirmando a nossa aliança contigo, Senhor, através deste compromisso de levar a nossa casa à tua presença e de atrair a tua presença para dentro da nossa casa. Nós, como pais, como sacerdotes do lar, nós invocamos a tua presença para estar, Senhor Pai, nos nossos lares, sobre nossas esposas, sobre nossos maridos, sobre nossos filhos, sobre nossos pais, sobre nossos irmãos. Invocamos tua presença, ó amado Senhor Jesus. Espírito Santo do Deus Altíssimo, toma o teu trono na nossa casa, toma o teu trono no nosso lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor com o nosso acordar, com o nosso levantar, com o nosso falar, com o nosso correr, com o nosso caminhar, com o nosso deitar. Nós honraremos ao Senhor com as nossas atitudes, nós louvaremos ao Senhor com o trato entre a família, entre o pai e os filhos, entre os filhos e os pais, entre o esposo e a esposa. Nós reafirmamos a aliança de que nós, Senhor, conduziremos a nossa casa com base na tua palavra, com base nas tuas orientações, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor para a glória de Deus Pai. Eu abençoo as famílias dessa igreja, eu abençoo as alianças dessa igreja. Eu repreendo a tua ação, Satanás. Eu te repreendo, ó serpente das trevas. Eu te repreendo
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de adultério e traição, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito de rebeldia, eu te repreendo. Espírito de violência, eu te repreendo. Espírito de embriaguez, eu te repreendo das famílias. Ó demônio que atormenta as casas e tenta trazer a destruição e tenta trazer a discórdia, eu te repreendo nesta hora em o nome do Senhor Jesus Cristo, e declaro a bênção do Senhor, assim como o Senhor disse para Abraão que todas as famílias serão benditas na terra. Que vocês sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Em que verei a face do meu. Diga, como espero o dia em que a alegria como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? A pedagogia de Deus nos leva a lugares extraordinários. A pedagogia de Deus leva a sua família a lugares extraordinários. De geração em geração. Amém, queridos? Isso vai acontecer na sua vida. Isso vai acontecer na sua casa. Isso vai acontecer na sua família. Porque a pedagogia de Deus, ela funciona. E glória a Deus por isso. Amém? Queridos, nós estaremos aqui domingo
9h30 da manhã, para um grande culto ao Senhor neste lugar. Eu espero você em nome de Jesus. Tem alguém com frio aqui neste lugar? Quem está com frio aí para me ver? Levanta a mão. Gente do céu. Tá frio? Deus nos abençoou com ar-condicionado agora. Nós não vamos passar calor neste lugar. Glorifica o nome do Senhor. Pastor, eu tenho frio. Traz uma blusinha fininha. Venha com ela. Amém? Queridos, que Deus te abençoe e te leve de volta para casa. Que você venha ter uma noite agradável e abençoada em nome de Jesus. Não saia deste lugar sem abraçar pelo menos 3 pessoas e dizer para ela: você e a sua casa viverão grandes coisas do Senhor. Deus te abençoe, família Herdeiros do Reino. Posso crer no amanhã, porque Ele